Sem dúvidas, as novas leis de trânsito que entraram em vigor a partir do dia 12 de abril estão causando bastante discussão. Entre as mudanças do código está a criação de punições para motoristas com habilitação nas categorias C, D e E que não estejam com o exame toxicológico em dia. E mesmo que o teste já fosse obrigatório desde 2015, ainda não havia uma legislação que fosse possível punir quem não realizasse o exame dentro do tempo. No entanto, a partir de agora, o descumprimento da lei gera uma multa de R$ 1.467,35. Então, se você tem CNH com habilitação C, D e E, fique comigo, pois hoje eu vou te mostrar tudo que vai mudar em relação ao exame toxicológico. Sobre o exame toxicológico, o que seria então esse exame? Em suma, o exame toxicológico é um teste obrigatório para todos os motoristas que possuem CNH com habilitação para dirigir veículos das categorias C, D e E. Então esse exame ele também é feito por quem obtém a carteira de motorista, quanto por quem também precisa renová-la e detecta substâncias químicas consumidas dentro de uma larga janela. Ou seja, se um motorista ingeriu alguma substância proibida entre 90 e 180 dias antes de realizar o exame, ainda assim essa substância será detectada. E como é que é feito esse exame toxicológico? Todos os exames eles são feitos em laboratórios credenciados pelo Detran, são indolores e também são um pouco invasivos no condutor que se presta para fazer o exame. Então, em resumo, é feita a análise da queratina presente em fios de cabelo, até mesmo em pelos, para obter-se uma amostra e coleta-se uma pequena quantidade de cabelo que pode ter passado por procedimentos químicos. Ou seja, se você tinge, faz alisamento ou outro procedimento estético, não terá qualquer problema, não vai influenciar nesse exame. Isso porque depois da coleta, os fios eles passarão por um processo de limpeza para que a análise da queratina tenha mais sucesso. E também vale lembrar que esse exame é considerado de larga janela, ou seja, pode detectar substâncias a longo prazo, substâncias químicas que foram ingeridas há bastante tempo. E o exame de sangue, até mesmo de urina, é comum dentro dessas análises porque ela possui uma janela muito maior e até mesmo há essa preferência no exame. E também essas novas leis de trânsito, elas reacenderam um debate sobre os exames toxicológicos, isso porque o novo texto do Código de Trânsito, ele trouxe algumas novidades, já que mesmo que os testes toxicológicos eles já existam desde 2015, com a aprovação da Lei 13.103, ainda não havia uma previsão para punir quem desrespeitasse. Portanto, a maior alteração para o exame está justamente na forma da punição, que eu vou explicar melhor. Mas eu já adianto um pouco que, a partir de agora, quem não estiver em dia com o exame, ele levará uma infração gravíssima e até mesmo poderá ficar vários meses sem poder dirigir. E além disso, vale lembrar que você não precisa transitar com o comprovante do seu exame em caso de uma fiscalização policial, pois o agente de trânsito ele confere o resultado do exame diretamente no RENASH. Então, quando que é necessário fazer o exame? Basicamente, você precisa fazer o exame toxicológico em duas situações. A primeira, durante a obtenção ou renovação da habilitação para as categorias C, D e E. E a segunda, a cada 2 anos e 6 meses da obtenção da renovação. Neste caso, o motorista então ele tem até 30 dias após o vencimento, ou seja, 30 dias após o dia 12 de abril, para fazer o exame. E quem está obrigado a fazer esse exame toxicológico? Neste momento, está obrigado a fazer o exame toxicológico motoristas com menos de 70 anos, habilitados para as categorias C, D e E, quando obtiverem ou até mesmo renovarem a sua habilitação. Dessa forma, se você exerce atividade remunerada, quando há aquela observação EAR na sua CNH, ou até mesmo dirige algum veículo das categorias C, D e E,
você precisa então fazer a renovação do exame dentro desse período de 2 anos e 6 meses. E motoristas com mais de 70 anos devem fazer o teste também na renovação da habilitação. E caso você tenha habilitação para essas categorias, mas não dirija nenhum veículo que se encaixe na classificação, você não precisará fazer o exame. Mas é importante você tentar-se que, se eventualmente não estiver com o exame toxicológico em dia e cair numa abordagem policial dirigindo um veículo de categoria C, D ou E, você então será autuado e punido com a suspensão do direito de dirigir. E se você não fizer o exame toxicológico, então o que ocorrerá, né? Já que desde 2015 era previsto essa obrigatoriedade do exame toxicológico para quem utiliza o veículo dessas categorias. E, porém, somente agora no dia 12 de abril de 2021 é que está tipificada essa conduta, ou seja, você poderá ser punido por conta dessa falta de exame, e está justamente dentro do artigo 165B do Código de Trânsito essa questão da punição, que se dará de 2 maneiras. A primeira, ao conduzir um veículo cuja documentação exige a categoria CDIE, sem realizar o exame de toxicológico até 30 dias após o vencimento do prazo estabelecido. E, da segunda maneira, ao exercer uma atividade remunerada sem comprovar a realização do exame no ato da renovação da sua habilitação. Portanto, se este exame não constar no momento da renovação, o Detran ele poderá gerar uma infração de trânsito de forma automática, que, ao meu ver, é bem discutível. De qualquer forma, em ambos os casos, considera essa infração como gravíssima, gerando então 7 pontos na sua habilitação e a penalidade de suspensão de direito de dirigir, no qual você vai sofrer um processo. Também, obviamente, além disso, há outra punição, que seria o pagamento do débito da multa, que é um valor de R$ 1.467,35. É um valor bem considerável. E cabe destacar também que, por ser uma punição gravíssima, você não consegue substituir ela, por exemplo, em advertência, que algumas pessoas imaginam que, por nunca ter tomado aquela infração, poderiam transferir essa infração em advertência, mas isso não é possível. E em caso de autuação, a sua CNH ficar suspensa por 3 meses, ou até que o resultado negativo do teste esteja no sistema do RENASH. E algumas considerações especiais sobre o exame é que, sobre essa questão das novas leis de trânsito, no dia 13 de abril, o CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, ele publicou uma resolução de número 843, em que estabelece regras para a transição dos motoristas sobre essas novas regras, como se dá a aplicação delas. E neste caso, se você conduz um veículo de categoria C, D e E e o seu exame vence antes do dia 12 de abril, então você terá um prazo, uma validade de até 30 dias para regularizar isso. E para você que possui observação EAR na habilitação, que exerce atividade remunerada e tenha vencido antes do dia 12 de abril, a regra de transição diz que esta pessoa não será punida pela nova lei quando renovar a sua habilitação. Isso porque até então não existia essa tipificação, não havia uma punição. Assim sendo, na sua próxima renovação não haverá uma cobrança de multa, mas é importante ficar atento para futuras renovações acerca desse exame que será exigido. Portanto, quanto antes você regularizar a sua situação, é muito melhor, para justamente evitar dores de cabeça, até mesmo que comprometa o seu direito de dirigir.